Oi, gente, joia? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Renata, sou professora de Química, sou formada pela Universidade de Uberaba, Minas Gerais, e também sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sou mais um tanto de coisa nessa vida também. Inclusive, sou mãe de um casalzinho lindo de gêmeos. Mas vamos ao que interessa. Vamos à prática desse semestre. Bom, neste módulo, eu vou dar continuidade à prática de formação. Fiquem atentos ao que vou falar. Tenham caneta e papel à mão, para que possam anotar o que acharem de mais importante nessa aula e, assim, facilitar a participação de vocês no fórum de socialização da disciplina e também na realização da atividade da disciplina. Então, vamos lá. Bom, no primeiro módulo, vocês puderam conhecer um pouco mais sobre a profissão que escolheram, através da elaboração de um questionário de entrevista e a aplicação desse questionário com um profissional que atua na área. Isso foi muito importante para que pudessem ter uma ideia de mercado de trabalho, campo de atuação e faixa salarial da profissão que escolheram. Já no segundo módulo, buscaram em sua cidade um impacto socioambiental. E após a observação desse local, vocês fizeram a descrição desse impacto. E apareceu tanta coisa nos relatórios enviados por vocês. Por exemplo, vocês falaram de erosão, assoreamento de rios, carvoaria, desmatamento, lixão, esgoto a céu aberto, exploração de areieira, plantação de eucalipto, poeira, falta de infraestrutura em anel rodoviário, favelização, aumento da população, fruto de êxodo rural e mais um monte de outros assuntos. Agora, nesse módulo, no módulo 3, nós vamos tratar de buscar medidas para atenuar essa degradação ambiental. Então, existem medidas que dão resultado a curto prazo, médio ou longo prazo. A escolha do tipo de medida dependerá do tipo de impacto e do resultado esperado com a aplicação dessa medida. Como, por exemplo, em relação à erosão. As medidas de curto prazo são as medidas estruturais, como a construção de barraginhas, que a gente vê nesse slide. Esse tipo de empreendimento é barato e apresenta resultados muito bons. As barraginhas devem ser construídas nos carreadouros naturais, ou seja, nos locais onde a água escoa naturalmente. Diques de contenção também são uma medida estrutural, e no caso dessa imagem, é um exemplo de dique filante. Os diques são indicados para locais de grande declive. Temos também as obras de drenagem e outras obras, como a construção de galerias, bueiros, canalização de córregos e canalização de córregos nas áreas urbanas. Já as medidas de longo e médio prazo são as medidas não estruturais, que dizem respeito à recuperação da mata nativa, práticas conservacionistas que melhoram a qualidade do solo e a fertilidade e a utilização de cobertura vegetal, onde a gente vê, nessa imagem aqui, por exemplo, que tem a revegetação de um talude à beira da rodovia. Isso evita o desmoronamento do barranco e previne acidentes. Sobre as práticas de conservação de solo, há uma lei de 1975. É a Lei 6.225. Ela foi assinada pelo então presidente da República, o general Ernesto Geisel. Vejam bem que o negócio é antigo, é da época da ditadura militar. E mesmo existindo uma lei federal que fala da conservação do solo há tanto tempo, ainda se observam muitas áreas onde o mau uso do solo provoca erosão. Na zona urbana, a Defesa Civil é um dos órgãos que fiscaliza e controla áreas com risco de erosão. E na zona rural, as empresas públicas de assistência técnica devem fazer esse trabalho. Mas na maioria das vezes, a iniciativa do controle de erosão parte do próprio produtor rural. Bom, gente, agora eu vou falar para vocês sobre o assoreamento dos rios, que foi outro assunto que apareceu nos relatórios. O assoreamento dos rios é um impacto ambiental geralmente associado à erosão. Sua causa está ligada à sua solução. Ele é provocado pela remoção da mata ciliar e a solução é a recuperação da cobertura vegetal nas margens do rio. Existe uma legislação específica sobre essa questão da mata ciliar, mas que nem sempre ela é respeitada. A mata ciliar é uma área de preservação permanente, ou seja, em tempo e circunstância alguma, ela poderá ser removida. É uma área que deve permanecer intocada. E caso seja degradada, ela deve-se prever a imediata recuperação dessa área.
A faixa de mata ciliar ao longo do curso d'água deve respeitar uma extensão específica, de acordo com a largura do rio, lago, represa, da nascente, quer dizer, de acordo com a largura do curso d'água em questão. Aqui nesse slide, a gente pode ver duas imagens. A de baixo, mais à esquerda, ela nos mostra uma área muito bem preservada. E na foto de cima, à direita, observamos uma área onde toda a vegetação foi removida, restando apenas uma gramínea de porte baixo. E podemos observar ainda a queda de barranco nas margens do rio. Bom, sobre as carvoarias, temos aí um grande exemplo de atividade que causa danos ambientais, principalmente quando se utiliza madeira extraída de mata nativa. Porque além da poluição do ar, temos também a remoção de espécies nativas. Para se produzir carvão, é preciso ter licença ambiental. Dentre os mais de 10 documentos que são exigidos para se conseguir essa licença, um deles é o projeto detalhado do empreendimento, com os devidos dimensionamentos e tratamentos ambientais a serem implementados, visando resguardar a qualidade das águas, do ar e os demais aspectos ambientais da propriedade. E se a carvoaria é clandestina, cabe a quem tem conhecimento desse fato denunciar o empreendimento. Outras pessoas falaram também sobre o desmatamento. O desmatamento é um impacto ambiental e é causa de muitos outros problemas, como erosão, assoreamento dos rios, perda do banco genético vegetal e falta de abrigo e alimento para a fauna local. Olha, gente, cada ser vivo é único. Então, sua carga genética contribui para a formação de uma população com características diferentes. Uns são mais adaptados a clima quente, outros são mais adaptados aos solos argilosos e por aí vai. Cada ser vivo é importante na face da Terra, porque contribui com a variabilidade genética. Isso vale para nós, seres humanos, também. Cada um de nós é único e nossas experiências também são únicas. Pense nisso, se valorize, se ame, #amorpróprio, viu? Fica a dica. Agora, voltando a falar sobre o desmatamento. Ele também está ligado à atividade nas carvoarias, que falamos há pouco. E quando se tem uma área desmatada, é preciso avaliar a viabilidade de recuperação da mata nativa dessa área ou a implantação de um plantio de árvores exóticas. Por exemplo, se esse desmatamento se encontra numa área urbana, talvez é mais interessante a formação de um pomar urbano do que a recuperação da mata nativa. Assim, essa área terá sua cobertura vegetal recuperada e servirá também como área de lazer para a população, além de poder produzir alimentos para uma possível fauna existente ali naquele local e para as pessoas também que frequentam o local, que é o que podemos ver nesse slide aqui. A gente vê o antes e depois de uma área à beira do Rio Pinheiros, na cidade de São Paulo. Essas imagens mostram a recuperação da beira do rio ao longo de 12 anos de projeto. Na segunda imagem, temos uma área completamente reflorestada, que, como eu disse, funciona como área de lazer para a população. Agora, se estamos falando de reflorestamento de uma área rural de valor comercial, a técnica agro-silvio-pastoril pode ser mais viável, como exemplo que a gente vê nesse slide aqui. Aqui a gente tem o plantio de árvores de gliricídia em fileiras e entre elas pode-se plantar feijão, milho ou qualquer outra cultura normalmente utilizada na região. O gado pode entrar na área após a colheita para aproveitar a palhada e as folhas de gliricídia podem ser oferecidas aos animais na forma de silagem ou feno ou mesmo pelo pastejo direto. Esse é um exemplo bacana de utilização total do terreno onde não se desperdiça nada. Agora, eu quero falar para vocês em relação aos lixões. A principal medida para amenizar o impacto ambiental causado por essa atividade, que é uma atividade antrópica, é a construção de aterros sanitários controlados. Nessa foto aqui, a gente vê a primeira fase de implantação de um aterro sanitário, que é a fase de impermeabilização e nivelamento do terreno. Depois, os resíduos são separados de acordo com suas características e depositados separadamente. Quando a área atinge sua capacidade máxima de recebimento de resíduos, então essa área é revegetada. Igual a gente vê aqui nessa figura,
que é um esqueminha. Aqui a gente percebe que o aterro é formado por uma camada de lixo, uma camada de terra, uma camada de lixo, outra de terra, e assim por diante, até atingir sua capacidade máxima. E na última camada de terra ocorre a revegetação e então essa área se transforma numa área verde de conservação. Reparem nesses tubinhos cinzas aqui, ó. Deixa eu marcar o tubinho. Esses tubinhos cinzas, eles servem para liberar o gás que é produzido pela decomposição do lixo. E esses quadradinhos aqui, ó, parecendo umas caixinhas, que a gente umas gavetinhas, eles servem para recolher o líquido que escorre do lixo, o chorume. Esse chorume deve ser tratado ou reinserido no sistema. Desde 2010, existe no Brasil uma lei chamada de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determina ações como a extinção dos lixões do país e a substituição dos lixões por aterros sanitários, além da implantação de reciclagem, reuso, compostagem, tratamento do lixo e coleta seletiva nos municípios. Essa lei dava prazo de 4 anos para que as cidades se adequassem, ou seja, para que as determinações dessa lei fossem cumpridas. Elas deveriam ser cumpridas até, no máximo, 2014. Mas, em 2015, esse prazo foi prorrogado até 2021. Agora nos resta esperar para ver se todos os municípios conseguirão cumprir essa lei. Bom, gente, outro assunto que apareceu nos relatórios foi sobre esgoto. Olha, o acesso à água potável e ao saneamento básico foram reconhecidos pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como um direito do ser humano. O direito a uma água potável, limpa e de qualidade e a instalações sanitárias é um direito humano indispensável para gozar plenamente do direito à vida. Isso é o que diz a ONU, mas cerca de metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto. O grande problema do esgoto a céu aberto, além da questão ambiental, é a proliferação de doenças como diarreia, alergias respiratórias, nasais, intestinais, de pele, sei lá mais o quê. Vixe, eu podia ficar aqui ó, o dia inteiro falando de doença relacionada a esgoto a céu aberto. Mas também eu tenho que falar para vocês que essa é uma questão política. É dever do poder público promover a coleta e tratamento de esgoto. É dever do poder público e direito da população. Nesse slide aqui, a gente pode ver uma rua onde temos luz elétrica, dá para perceber, dá para perceber que aqui ó, tem um padrão, tem asfalto e o esgoto corre a céu aberto na rua. Isso é uma triste realidade que infelizmente é comum no nosso Brasil. É uma pena, né? Aqui eu fecho a tinta, né? Outro assunto que apareceu nos trabalhos de vocês foi sobre a extração de areia, que é um dos minerais mais importantes enquanto agregados para a construção civil. A exploração de areia é uma atividade mineira que ocorre principalmente nos sistemas fluviais. E todo mundo se pergunta, por que não existe uma areia na praia? Praia é o lugar que mais tem areia nesse mundo e que é mais fácil de ser extraída. Então, não existe areia na praia, porque na praia, a areia que está na praia, ela tem sais solúveis que estão nessa areia. Esses sais, eles aumentam o risco de corrosão do ferro que está presente no concreto e altera o tempo de pega do cimento. Aí não dá para usar o material nas obras, né, gente? Senão, a casa cai e cai logo. Para que uma areieira esteja devidamente regulamentada, é preciso se observar uma série de registros junto à Prefeitura, Junta Comercial, Receita Federal, Receita Estadual e INSS, além do licenciamento ambiental. Esse licenciamento deve estar de acordo com a Lei Federal número 6.567, de 24 de setembro de 1978. É bem antiguinha essa lei, né? Quer dizer que ó, já tem tempo que o governo se preocupa com a atividade mineradora no país. Mas nem tanto essa preocupação é ambiental. Acho que é mais financeira. Afinal de contas, os minérios são uma grande riqueza para o nosso país, né? Olha aqui. Aqui, ó, no artigo 3º dessa lei, que fala sobre o licenciamento. Ele deve ser obtido no município de situação da jazida, mas ele só será efetivo após o registro no Departamento Nacional de Produção. A mineração é um tipo de atividade que inevitavelmente provoca danos ambientais.
para quem está escrevendo sobre esse assunto, é preciso se investigar se o empreendimento objeto de estudo é licenciado e se possui um plano de minimização e recuperação dos danos ambientais, tá? Bom, gente, agora sobre as plantações de eucalipto. Eu quero começar falando sobre a Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 81. A lei que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Aqui. Essa lei fala no seu artigo 10 que precisam de prévio licenciamento ambiental os empreendimentos potencialmente poluidores ou capazes de provocar degradação ambiental. Sendo assim, todo plantio de eucalipto precisa ter licenciamento ambiental. O plantio de eucalipto causa diversos impactos ambientais relacionados ao solo, água, biodiversidade e atmosfera. Mas esses impactos ambientais dependem das condições prévias do plantio, que é como que estava a área antes do eucalipto, se já era uma área desmatada, se tinha erosão. Depende do bioma de inserção desse plantio de eucalipto, quer dizer, se é uma área de cerrado, uma área de caatinga, de floresta. Depende também do índice pluviométrico da região, se é uma região muito chuvosa, se é semiárida, está mais no norte do país, mais no sul. Depende do tipo de solo, se o solo é argiloso, franco-argiloso, arenoso, essas coisas. Depende também da declividade do terreno, da distância entre bacias hidrográficas presentes na região, de técnicas agrícolas empregadas no plantio, como densidade de plantio, técnica de colheita, presença ou não de corredores ecológicos. Corredores ecológicos são faixas de vegetação que ligam uma reserva à outra. E depende também de atividades consociadas, como aquele sistema agro-silvopastoril que eu expliquei há pouco, tá? Outro tema que apareceu, que vocês abordaram aí nos relatórios, foi sobre a presença de poeira no ambiente. Entende-se por poeira partículas sólidas, finamente divididas, que podem ser de origem metálica ou não. As indústrias que possuem alto-fornos, que são alimentados por carvão vegetal, como siderúrgicas, fábrica de cimento e alguns ramos da indústria química, são agentes típicos de formação de poeira, como a gente vê nessa foto. Aqui. Nessa foto, apesar de que essas indústrias elas têm filtros em suas chaminés, ainda assim se observa a liberação de poeira. Nesse exemplo, a gente tem uma fábrica de cimento e a gente percebe aqui, muita poeira sendo liberada, tá? O trânsito, ele também provoca continuamente a formação de poeira. Usualmente, as partículas de poeira sedimentam-se rapidamente e de modo que as consequências da poeira se limitam, geralmente, à população que é vizinha a essa fonte emissora de poeira. Por isso, a população que se encontra incomodada com esse problema deve procurar seus direitos junto à Secretaria de Meio Ambiente do município, tá? E, por último, vou falar para vocês de dois assuntos que estão totalmente interligados. O aumento populacional fruto do êxodo rural e a favelização. As favelas, gente, começaram a surgir no Brasil no final do século XIX, em virtude principalmente de dois eventos. A abolição da escravatura em 1888 e a Guerra de Canudos, que terminou em 1897, quase 10 anos depois do fim da escravidão. E a Guerra de Canudos, ela terminou com o massacre da comunidade que era liderada por Antônio Conselheiro. Além da vinda de imigrantes italianos e japoneses, principalmente durante as guerras mundiais, entre os anos de 1914 e 1918, que foi a Primeira Guerra, e a Segunda Guerra Mundial, que foi 1939 e 1945. Aí foi assim. Bom, com a chegada dos imigrantes, os latifundiários aproveitaram a mão de obra estrangeira na lavoura, ao invés de contratarem os ex-escravos. Depois, com o desenvolvimento da indústria no Brasil, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, tiveram um grande crescimento demográfico, devido ao êxodo rural. Mas, ao chegarem nas capitais, os ex-escravos também não foram contratados pelos donos de fábrica. Eles preferiam os imigrantes, porque eles já tinham uma certa experiência com seus países de origem que já tinham sido industrializados. Aí os negros não tinham lugar nem no campo, nem na cidade. Então se instalaram no morro. Por isso, a gente percebe que o surgimento das favelas está associado à concentração de renda na mão de uns poucos, ao desemprego de muitos e à falta de planejamento urbano por parte daqueles que nós pagamos com os nossos impostos para pensar e agir em relação a isso. Agora, o que são favelas? As favelas são um aglomerado de casas
precariamente construídas e desprovidas de infraestrutura, ou seja, sem rede de esgoto, de abastecimento de água, sem energia, sem posto de saúde, sem escola, sem transporte coletivo, sem coleta de lixo. E pelo que eu contei da história da favela, né, dá para entender por que ela é assim. Mas as coisas estão mudando. Aqui, ó, devagar, mas estão. As favelas, elas já contam com alguns avanços, como nessa foto, onde a gente consegue perceber asfalto e luz elétrica. E, de maneira geral, as favelas também contam com escolas e postos de saúde. O crescimento das favelas pelo Brasil foi e é tão grande... Eu vou começar de novo essa parte, que eu esqueci de vir, não fechou. Tá. O crescimento das favelas pelo Brasil foi e é tão grande que não tem como os governantes fecharem os olhos para as favelas. Elas não deveriam existir, mas já existem. Então, tem-se que procurar melhorar a qualidade de vida de quem mora nesses locais, oferecendo infraestrutura e segurança. Ó, já falei demais, tá? Deve ter uns 2 dias que eu tô aqui falando sem parar, mas vamos lá. Para finalizar, a atividade que eu irei disponibilizar aqui para vocês será: quais são as medidas que você, enquanto futuro técnico em meio ambiente, poderá realizar para amenizar o impacto ambiental observado no módulo 2. Então, gente, ó, mãos à obra, simbora trabalhar, fiquem com Deus, que Ele continue abençoando a vida de cada um de vocês, abençoe também seus familiares. Obrigado pela atenção, beijinho, beijinho, tchau, tchau, viu? Falou!